E hoje eu quero falar um tema com você muito propício justamente para o que estamos vivendo nesses dias, para alimentar a sua fé, não mudando de assunto, porque o reino é sempre uma grande importância em nosso meio, mas eu quero falar um pouquinho sobre o poder da palavra de Deus em nossas vidas, o poder que essa palavra tem em nossos corações e a forma que nós podemos vivê-la ou não, através de dois exemplos bíblicos que eu quero trazer para você. Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 1. Mateus capítulo 4, verso 1. Amém? Aí, povo? Amém? Estão acordados? Estão vivos? Glória a Deus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém? Abra sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo 3, lá no início, verso 1. Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Olha aí a semelhança. Lembra de alguma coisa? É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Amém? Veja, hoje eu quero falar com você justamente sobre ter uma vida vencedora em Cristo Jesus, conseguindo destruir todas as artimanhas do diabo em sua vida. Os textos que a gente viu aqui como base agora, tanto o de Eva quanto do próprio Jesus, eles demonstram a mesma situação vivida por pessoas distintas, por duas pessoas distintas e até em tempos distintos, Ou melhor, é a mesma tentação, mas o mais interessante, resultados distintos. Amém? Glória a Deus. Você não sabe como eu tenho saudade de ouvir o amém do povo. Aleluia. Veja, em Gênesis 3, Eva é tentada pelo diabo para quebrar a palavra de Deus, ao qual
ela é vencida justamente pelo fato, porque ela não tinha exatidão do que era a palavra de Deus, do que Deus tinha dito. Como assim, pastor? O que Deus disse, ele disse a Adão, está lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E Adão repassou a Eva essa circunstância. Então veja, ela não teve a exatidão da experiência de ouvir de Deus a palavra para a sua vida. Ela simplesmente estava vivendo de algo que o homem disse a ela. E Gênesis 2,16 vai dizer assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, Deus dá a ordem a Adão para comer de todas as árvores que estão no jardim. E se você ler antes, ele vai dizer, no meio do jardim ele colocou a árvore da vida e também colocou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, e aí ele dá a ordem a Adão, olha, coma de todas as árvores, mas da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque do dia em que você comer dela, certamente você vai morrer. Mas quando a serpente, que é o mesmo diabo que vai tentar Jesus, está tentando Eva, veja que ele diz a mesma palavra. É assim que Deus disse? Você está entendendo aí na sua casa? Eva diz o quê? Diz que eles poderiam comer de todas as árvores, mas a árvore que está no meio do jardim, segundo ela, Deus disse que eles não podiam comer e nem tocar, coisa que Deus não tinha dito. Agora veja a circunstância como em Mateus de Jesus. A situação é a mesma. A gente encontra a mesma circunstância, a mesma situação, neste caso com Jesus. Sabe qual é a diferença aí? Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas. A Bíblia vai relatar que o Espírito de Deus desce como pomba sobre a vida dele. E esse mesmo Espírito o leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aí a Bíblia vai relatar que após 40 dias, que ele está jejuando, ele teve fome. Aí o que acontece? O diabo aparece para tentar a vida dele. Só que desta vez, o diabo é vencido por quê? Porque desta vez Jesus conhece a exatidão da palavra. Coisas que com Eva não aconteceu. Veja, olha qual é a primeira tentação, voltando a Mateus capítulo 4, não sei se você está lá, volta rapidinho lá. Veja qual é a primeira tentação que o diabo vem falar para ele. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Veja, Jesus sai do batismo nas águas, o Espírito de Deus desce em sua vida, e uma voz do céu diz assim: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí, o diabo vai tentar ele justamente na circunstância em que o pai acabou de dizer que ele é filho. Ou seja, a maior certeza que Jesus tem neste momento é que ele é filho de Deus. Por quê? Porque o pai disse para ele. E o diabo vem e tenta ele justamente desta forma. Veja, qual é a dificuldade muitas vezes hoje? É de você enxergar e entender que você é filho de Deus. E que Deus tem prazer na sua vida.
Essa é uma grande dificuldade de muitos cristãos no dia de hoje. E é desse momento em diante que o diabo é derrotado já na vida de Jesus Cristo. Porque ele investiu primariamente, justamente na maior convicção que Jesus tinha na sua vida naquele momento. Daquele momento em diante, tudo o que ele fez foi inválido, porque aquilo encheu de fé a nossa vida, ou encheu de fé a vida de Jesus. Pela palavra que tem poder para transformar. Se você não tem a convicção ainda de que você é filho de Deus, de que em você não há mais mudança para outra transformação a não ser para a glória de Cristo, muitas vezes você ainda está sendo derrotado por picuinhas que o diabo vem lançar no seu ouvido, amados. Preste atenção nessa noite. Eu quero alimentar a sua fé, para que você saia desta noite daqui, da sua casa, depois da ceia, alimentado poderosamente, crendo que você é um filho amado. Amém? Veja, em Efésios 6,17, vai nos dizer que uma arma poderosa existe para uma guerra espiritual de ataque. E essa arma poderosa é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pelo que nós estamos falando, dá para perceber notoriamente que faltou a Eva a espada do Espírito para conseguir vencer o diabo. Já o que não aconteceu com Jesus, porque Jesus ouvia o Pai. Esse é um grande problema nos dias de hoje com muitos cristãos. Por quê, pastor? Porque a espada do Espírito tem faltado na vida de muitos cristãos. Vida de comunhão com o Pai, vida de comunhão com a sua palavra escrita, vida de relacionamento com Deus. Por isso que nós temos visto tantos cristãos em nosso meio, tendo uma vida, mesmo dentro de igrejas evangélicas, dentro de igrejas sacerdotais, vivendo como derrotados. Quando você olha para a vida dele, ele está com um fardo pesado nas costas. E aí você diz: e aí, irmão, como vai? Levando, né, pastor? Levando como? Se Cristo é o Senhor da sua vida. Como que você pode levar com um fardo pesado desta forma, mostrando para os outros que Cristo é Senhor da sua vida? Pastor, mas você está dizendo que os dias ruins não vão vir? Está na Bíblia. Sim, amados, os dias maus vêm. Mas viver todos os dias maus, e tem muitos cristãos que estão vivendo assim. Eles precisam mostrar para os outros que estão, por exemplo, nós vamos jejuar essa semana agora, 7 dias. Tem crente, tem cristão que precisa mostrar para os outros que está jejuando, faz caras e bocas, porque está passando fome. E não é isso que o Senhor nos ensina como igreja. O Senhor nos ensina a viver a alegria do Senhor, que é a nossa força. Você está entendendo aí? Veja, tem tanta gente com problemas familiares, ao ponto de que é tão grande os problemas que eles vivem, de se separar, não há mais soluções. E eu digo isso dentro de igrejas. Amado, Jesus falou em um casamento, Deus falou em um casamento. Casou, aguenta como, pastor? Ame. Esse é o maior amor que podemos dar ao nosso cônjuge, nos entregar para Ele como Cristo se entregou para a igreja. Só que as pessoas não estão suportando mais viver os relacionamentos familiares, os casamentos, e estão se separando. Muitas pessoas cristãos estão com problemas financeiros nos dias de hoje,
por não saber cuidar das suas finanças, por entrar em acordos, principalmente com pessoas que não comungam da mesma fé, e a Bíblia diz que nós não deveríamos fazer isso. Outra coisa que temos visto nos dias de hoje tão severamente acontecendo, muitos jovens morrendo em nosso meio. Pastor, o que é isso? Isso é Bíblia. A palavra do Senhor diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre esta terra. Este é o primeiro mandamento com promessa. Pastor, e se eu não honrar pai e mãe, seus dias serão encurtados. Todo jovem está morrendo assim, pastor? Não, com certeza não, mas a maioria que temos visto hoje tem declinado neste princípio de Deus. Você está entendendo aí? Tudo acontecendo em nosso meio por um simples fato: não conhecer ou não colocar em prática a palavra de Deus. Tudo que estamos vendo justamente é obras do diabo sendo vencedor em muitos lugares e ocasiões, por falta de conhecimento ou por não colocar o que conhece em prática. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 21 ao 25, abre lá comigo. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 21. É interessante o que Tiago vai dizer, irmão de Jesus. Tiago, capítulo 1, verso 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha, veja, recebei com mansidão a palavra que em vós está sendo enxertada. Você precisa começar a receber com mansidão a palavra que está sendo enxertada na sua vida. Essa palavra que estamos ministrando já há um bom tempo em seu coração. Que estamos ministrando às nossas escolas. A nossa escola de maturidade agora essa semana vai justamente falar sobre a obra dos vencedores, sobre herança e recompensa, sobre vida eterna e reino. Nós vamos falar sobre isso. Então veja, tudo isso que você está ouvindo está sendo enxertado em seu coração. Você precisa ser cumpridor dessa palavra e não apenas ouvinte. Verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao próprio espelho, ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Veja, ele atenta bem para a lei perfeita da liberdade, do que ele está recebendo, ele tem liberdade para receber isso. Ele persevera nisso, não sendo apenas um ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra que ele está ouvindo. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Veja a importância de você não ser somente um ouvinte, mas um cumpridor da palavra que você está ouvindo, desta verdade que você está ouvindo em sua vida, de você receber ela com mansidão, colocando em prática na sua vida, fazendo como Jesus, tendo a convicção primariamente de que você é filho de Deus, porque daí em diante, com essa convicção na sua vida, o diabo já é derrotado, e tudo que ele intentar contra você, não vai perseverar. Mas a maior vitória que ele tem é justamente essa,
Porque eu pequei, eu acho que eu perdi a salvação. Porque eu pequei, eu acho que eu perdi a condição de filho. E me tornei novamente criatura. E aí, porque eu pequei, eu fiquei enfraquecido. Veja, não quero dar liberdade ao pecado. Mas eu quero dizer para você que você precisa enxergar a sua condição de filho nesta noite. E a palavra de Deus tem poder em sua vida, para transformar a sua vida. Sabe, Apocalipse 12:10, a gente consegue enxergar e encontrar justamente a forma como o diabo age para tentarem nos vencer na batalha. Como assim, pastor? Pois lá vai dizer que ele é o nosso acusador diante de Deus, de dia e de noite. Então veja, se você acha que o diabo está no inferno, você está enganado. Segundo a palavra, ele está lá diante de Deus, nos acusando todos os dias e todas as noites. Nos acusando de quê, pastor? Nos acusando de quebrar a palavra de Deus, quebrar aquilo que Deus disse para nós. Por quê? Porque se quebrarmos a palavra de Deus, Deus permite que ele venha e haja em nossas vidas. Todas as vezes que quebramos um princípio, damos liberdade para vir as maldições, dificuldades e tantos outros problemas que têm aparecido na vida de cristãos que não precisaríamos viver, amado. Só por quebras de princípio. Quer ver um exemplo? Fica firme aí. Está me ouvindo bem aí? Está rachando tudo aí? Será que estava rachando antes o louvor? É que o nosso louvor é muito ungido, amado. Há muita unção no nosso louvor. Por isso que racha tudo as caixinhas de som do celular de vocês aí. Há muita unção aí. Glória a Deus. Aleluia. Então veja, só um exemplo para você. O diabo vem no seu ouvido e fala assim: para que você vai dar o dízimo? Vai dar dinheiro para o pastor? Vai deixar ele rico? Aí você, pensa, o crente, você não, amado, perdão. O cristão aí pensa, você, discípulo amado dessa igreja, tem entendido o propósito. Mas o cristão para e pensa e diz assim: é isso mesmo, eu não vou enriquecer o pastor, eu não vou encher o bolso dele, o dinheiro é meu. Aí você quebrou alguns princípios de Deus aí. Primeiro, o dinheiro não é seu, você é só um mordomo segundo a palavra. Você cuida das coisas do Pai. Segundo, há uma ordem de Deus para devolver. Não é nem dar, não é nem pagar, é devolver os dízimos. O que acontece? Você quebrou, o diabo acusador lá diante do Pai todos os dias, vai lá o teu filho. Você vai ver isso na história de Jó. Quer um outro exemplo, jovens, A Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe. E lógico, precisamos trazer entendimento de que essa honra, ela vai criando limites conforme eu vou crescendo. A minha filha de 3 meses e meio, tanto que não me obedece tanto hoje porque não entende muita coisa, Mas ela, por exemplo, com 1 ano, 2 anos, ela vai ter uma honra maior do que a minha filha com 16 anos. Que está hoje. Conforme vai casando, vai diminuindo, mas não é envergonhar os pais. A questão da honra, ela vai além da obediência, porque eu posso até desobedecer em alguns casos e continuar honrando. Por isso que vai honra, e as pessoas tratam a honra como simplesmente obediência. E aí eu casei, preciso lidar com a minha família que eu estou dando, mas a minha mãe é a maioral de tudo, eu não posso desobedecê-la, não, amados. Eu posso desobedecer em algumas circunstâncias porque foram quebradas algumas coisas aí. Agora eu tenho uma vida para cuidar. Mas a desonra é o que não pode acontecer. Eu jamais posso envergonhar o nome da minha mãe em qualquer lugar. Você precisa aprender a honrar seus pais. E hoje nós estamos vivendo em um mundo em que os jovens estão desonrando os pais facilmente. Se o pai levantar a mão para bater, eu vou lá denunciar o meu pai. Envergonhando os pais nas escolas.
envergonhando os pais nas ruas, desonrando a vida dos pais em muitas circunstâncias. Isso dá liberdade para se perder das coisas boas que podemos viver no Senhor, amado. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem ouvido ela com mansidão? Ela tem sido enxertada no seu coração? E aí que está agora. O que você está fazendo com essa palavra? Você está fazendo igual a Eva? Você está ouvindo apenas de ouvir falar pelos pastores? Você tem sido um discípulo de internet que tem sido ministrado por pastores na internet, ao qual você não conhece a vida deles para viver? Você tem sido um discipulador de internet, você tem lançado as suas coisas para lá sem ter nenhum cuidado no que você posta? Ou você tem andado debaixo de mansidão do que você tem aprendido? Você tem sido zeloso com a palavra, você tem sido cuidadoso com ela e você tem sido cumpridor dela. O que você tem tomado de posse nessa noite? Sabe o que é interessante para você, amado? Entender Oséias 4:6, aí eu queria que você abrisse lá novamente. Oséias, lá no Antigo Testamento, capítulo 4, profeta Oséias, verso 6, vai dizer assim: Oséias capítulo 4, verso 6. Amém aí? O povo aqui já está lá? Aleluia. Quero ouvir uns amém aí, glória a Deus, para me ajudar aqui, meio sozinho. Aleluia. Oséias 4, 6 vai dizer assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então veja, Oséias, o profeta Oséias 4:6, ele vai dar uma declaração muito interessante ao povo de Israel, mas é algo que é interessante para a gente entender, que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Sabe, não foi porque não faltou jejum e oração, né? Não é por esse motivo que o povo de Deus foi destruído, mas é porque faltou conhecimento. Pastor, mais uma vez você está falando que não é importante jejuar e orar. Não, é tão importante que nós vamos jejuar e orar essa semana. Vamos nos colocar em oração na nossa plataforma essa semana. 7 dias de oração e de jejum. Por quê? Porque enxergamos que é importante isso. Mas veja, o povo de Deus foi destruído porque faltou conhecimento e não porque faltou oração e jejum. E hoje em dia é notório você ver que tem faltado conhecimento no povo de Deus da palavra que tem poder para transformar. Temos vivido muitos como papagaios de profetas, somente repetidores do que profetas têm dito, e não temos sido vivos dentro de nós, com a palavra que é viva através do Espírito, para trazer transformação em nossas vidas, em nossos corações, e assim firmeza, fundamentação do que vamos viver em Cristo Jesus. Aleluia! Veja, o povo de Deus perece por falta de conhecimento, mas o nosso meio você não vai perecer por falta de conhecimento, pois conhecimento é vivo em nossas vidas. Só para finalizar nessa noite com você, nós temos um momento muito especial aqui, né? Não vou estar com a minha família está em casa, a família de alguns irmãos aqui também está em casa, então, mas vamos estar ceando junto com você no Espírito. Amém? Mateus capítulo 7, abre comigo lá, voltando para Mateus, para nós encerrarmos. Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Aleluia.
Está tudo certo aí com a nossa transmissão? Funcionando 100%? O áudio está bom? Glória a Deus, então. Aleluia. Glória a Deus, amado. Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Você está lá? Não dá para ouvir o amém, mas vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Olha aí novamente. Lembrando que nós acabamos de ler em Tiago, olha o que Mateus, Jesus está dizendo. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu vou assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ao homem que é prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, as não põe em prática, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então veja, olha que interessante aqui. Jesus está contando uma história com duas casas que receberam o mesmo tratamento do tempo. Vieram os rios, vieram os ventos, né? Veja que eles receberam a mesma condição, o mesmo tratamento, mas qual era a diferença entre as duas? Havia uma diferença entre as duas. Uma casa estava fundamentada, firmada sobre a rocha. E essa casa que estava firmada e fundamentada sobre a rocha permaneceu as condições temporais que ela passou. A casa que foi fundamentada, firmada sobre a areia, não. E a rocha aqui é Jesus Cristo, sobre a palavra dele, de ouvir essa palavra e colocá-la em prática, não ser apenas um ouvinte, mas ser um praticante, porque a palavra tem poder para transformar as nossas vidas. A palavra tem poder para transformar a sua vida, meu irmão. Não é uma pandemia, não é uma investida maligna em sua vida, não é uma voz do diabo no seu ouvido que vai mudar a sua condição do que você está vivendo em Cristo, que vai mudar a condição da fé que você tem em Cristo, do poder de Cristo que há em sua vida, através do Espírito dele que está habitando em você. Não é nada, não são condições, não é o tempo, mas é a fundamentação que você está vivendo ela hoje. Você está fundamentando a sua vida onde? Sabe, o que sai da boca do homem é o que está manifesto em seu coração. O que tem saído na sua boca é nas redes sociais. Você tem se alimentado das preocupações deste mundo? Ou você tem se alimentado da palavra de Deus que tem poder para transformar a sua vida? Para curar a sua vida, para restaurar todas as áreas da sua vida. Não importa a condição externa, não importa, Deus cuida dos seus. Você como filho, Deus cuida da sua vida. Agora, como Eva, você tem sido um ouvinte e se perdido no meio dessa palavra, ou como Jesus, você tem sido um ouvinte com a convicção de que você é filho, e aí há poder na palavra que você manifesta, e você transforma ela em unção profética sobre a sua vida. É você que toma posse, é você que define o que você vai viver. É você que define. Deus já liberou a sua palavra sobre a sua vida. Deus já liberou o seu poder sobre a sua vida. Agora você vai viver, ou você vai viver pelas circunstâncias que estão sendo aí externas. O que você toma de decisão? O que você está fazendo com a palavra?
Você está recebendo ela, você está sendo enxertado com uma palavra poderosa na sua vida, que traz transformação, que traz unção, que traz poder, que traz restauração. O que você está fazendo com essa palavra? Você tem ido, você tem transformado vidas, você tem gerado transformação, você tem manifesto a verdade, ou você tem se guardado dessa palavra, e o que você tem manifestado são as exatidões e circunstâncias desta vida.